Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? No programa de hoje a gente vai falar sobre futebol e eu não posso começar o programa sem contar uma história curiosa de um ilustre torcedor do Botafogo, que aliás é o meu time de coração. Entre 1946 e 1950, o poeta Vinícius de Moraes trabalhou como vice-cônsul da Embaixada Brasileira em Los Angeles. Depois de passar 5 anos na embaixada, ele tinha o direito de continuar nos Estados Unidos com todas as regalias que tem direito um diplomata ou voltar para o Brasil. Na época, ele fez vários amigos e um deles era um milionário chamado Buster, que ele chamava carinhosamente de Mr. Buster. Quando soube que o Vinícius tinha decidido retornar ao Brasil, abrindo mão de ajuda de custo, uma série de auxílios que o Itamaraty dava a quem atuava e ainda atua na diplomacia, o Buster chegou a fazer uma festa para convencer o Vinícius a ficar em Los Angeles. E depois de tomar pelo menos uma garrafa de uísque, o Vinícius, já muito calibrado, disse: "Olha aqui, Mr. Buster." E, aliás, a explicação do Vinícius virou um texto, uma espécie de um poema bem humorado que ele publicou em um de seus livros. E que ele fala dos inúmeros motivos pelos quais ele gostaria de retornar ao Brasil, justificando que o Buster poderia ser podre de rico, poderia comprar, inclusive ele usa essa expressão, a consciência enlatada dos americanos, mas que o Mr. Buster nunca saberia o que significa ter uma jabuticabeira no quintal, ou escutar um choro de pixinguinha e, principalmente, torcer pelo Botafogo. Aliás, o meu convidado de hoje é também um ilustre botafoguense, que com certeza conhece essa história. Eu estou falando do jornalista Roberto Gatto. Uma felicidade imensa ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu me sinto bastante honrado, agradeço e quero te parabenizar por esse trabalho. Eu estive conversando com a tua produtora, com a Jéssica Reati, e ela fala do propósito que é de resgatar esse acervo da nossa história, das nossas coisas, não é? E é um propósito muito, muito nobre e digno. Eu fico lisonjeado de estar aqui. Sou sim botafoguense e também tenho uma história para contar. Por que sou botafoguense? Aliás, por que você é botafoguense? Eu morei ali atrás da Bartoloméia, né, naquele período em que a cidade de Macapá acabava por ali, naquelas imediações. E em frente à minha casa morava a Zilma, filha do seu Arlindo, um mecânico de avião, e irmã do Floriano, piloto de avião. E na Avenida Fábio, bem na esquina, tinha o terreiro de Santa Bárbara, onde morava a Dona Dulce e o seu piloto, mãe e pai de Humberto da Costa Moreira. E Humberto frequentava a nossa rua, interessado em narrar as peladas de Flamengo e Botafogo. Botafogo porque o doutor Teles era botafoguense e o seu Frederico Meninão, que era professor do ginásio de Macapá, era Flamengo. Então lá na rua tinha esse clássico, né? E o Humberto não jogava, apesar de ser bom de bola, ele preferia narrar lá da construção da Dona Balbina. E eu e a minha irmã Graciete, que por sinal é casada com o irmão do Humberto, com o Carlinhos Moreira, a gente era uma espécie, né, de leve e trás. A gente levava os recados da Zilma e trazia os do Humberto. Então, um desses bilhetes que eu fui levar, eu cheguei na casa do Humberto, uma casa de pátio, né, tinha um placar no chão, e enquanto eu aguardava o dono da missiva para entregar o bilhete, eu peguei o placar e tinha o Garrincha comemorando um gol na capa. E eu estava olhando e ele chegou e disse: "E aí, rapaz, tudo bem? Gostou da revista?" Eu falei: "Adorei, então fica para você. Esse cara é o Garrincha do Botafogo." E me deu. E eu fui ler e me apaixonei pelo Botafogo. Eu devia ter ali os meus 8 anos, né? E me apaixonei pelo Botafogo, de futebol e regata. Mas você já se sentia, naquela época, vocacionado ao futebol? Sim, eu sempre gostei de futebol. Eu tenho agora 3 garotinhos, que é o Renzo, o Ravi e o Rami, os dois de 8, um de 8, outro de 6 anos, que jogam bastante futebol. Eu tenho certeza que também vão ser jogadores de futebol. Eu não sei em que dimensão, mas que serão porque adoram o esporte, gostam e sabem praticar. Eu tenho um outro filho, homem, que tem 27 anos, que é advogado, que é o Dr. Roberto Coelho,
ele não tem aptidão pro futebol, mas para música toca um violão, guitarra e... Aliás, E você é o único coelho que eu conheço. Aliás, você é o único gato que eu conheço que, na verdade, é coelho, né? O seu sobrenome é Roberto Coelho do Nascimento. E o gato, quem foi que pôs esse apelido em você? Evidentemente, em razão dos seus olhos. De fato. É assim, há um misto, né? Porque a minha mãe, ela foi casada com Raimundo Moura do Nascimento, o famoso gatão da polícia. Todo mundo lembra dele naquelas motos. Ele não era o meu pai biológico. Ele era pai do Reinaldo, que você conheceu. Sim, de saudosa memória já. Saudosa memória, com certeza, um grande professor, um grande jornalista. Mas eu acabei sendo registrado no nome do Raimundo Moura do Nascimento, por isso Roberto Coelho do Nascimento. O meu pai, na verdade, é do Maruanum, é o Pereira, que foi professor de História, também foi da Guarda Territorial, professor de Educação Física, por muito tempo diretor do Anchieta, foi diretor na Secretaria de Educação. Esse é o meu pai biológico, com quem depois, mais tarde, vim ter relação, conversar e a gente encontrar nossas mágoas e as nossas diferenças. E as convergências também, que não eram poucas, né? Inclusive a arte de jogar futebol eu herdei da família paterna, porque o meu pai do Maruanum tem vários parentes, os Lemos, né, que foram grandes jogadores, muita gente ali, o papai, o titio Antônio jogou futebol também, minha família jogava futebol. Eu jogava futebol, o Reinaldo não jogava futebol, o Arnaldo mais ou menos, então eu estranhava de onde eu arranjei essa habilidade. E a mamãe estava guardando um segredinho para, de fato, revelar quem era o meu pai biológico. E, bom, o Winston Churchill, ao se referir à política, ele diz que a política, na verdade, não é vocação, é destino. No seu caso, o futebol foi vocação ou destino? Ele é um misto de coisas, porque, assim, Renivaldo, você deve lembrar muito bem dos movimentos oratorianos. Sim. Né, as JOTs, né, que eram as Juventudes Oratorianas. Era um movimento de jovens da Igreja Católica que trabalhavam na catequização. Né? A gente ia para o interior, aquela festa, né, os padres nos acompanhavam para nos orientar e a gente fazia esse trabalho. E ali, evidentemente, né, a maioria dos padres italianos, o futebol na Itália é muito forte, então também tinha, né, ali os coroinhas, e eu fazia parte desse, como garoto, né, desse movimento da JOT, e o oratório surgiu desse contexto. E eu estava inserido na Igreja Nossa Senhora de Fátima, que é a igreja do meu bairro. Mas aí tem o movimento da JOT do trem, que surgiu o Ipiranga Clube, assim como também na matriz, né? Sim. A igreja São José, que surgiu o Juventus, Meninos Travessos e tal e tal. E eu surgi dentro desse contexto. Tinha habilidade para jogar. Quando foi feita a seleção dos garotos para formar o time Dente de Leite, eu fui escolhido, né? E eu passei a jogar futebol lá sem compromisso, né, de ser um grande jogador. Mas tinha um senhor lá chamado Odoval Moraes, que era um abnegado e gostava muito do futebol. E o oratório começou a disputar torneios suburbanos, né, nos bairros, e conquistando sempre, ganhando as taças, ele se sentiu estimulado em federalizar e transformar aquilo num clube de futebol. Com o apoio da Francimar, a professora Francimar, que foi prefeita de Serra, com o apoio do Arabutã, do Paulo Flecha, da Eulália, de um monte de jovens, nós éramos garotos. Então, Marcelino, eu, Juca, Nassu, Tarabian, Ney, era tudo menino, nós crescemos ali. Nicodemos, que é médico, Marivaldo, Mário, enfim, são um monte de garotos. Zé Ayrton, que é economista, o Monterroso, que é engenheiro naval, todos nós fomos. Em que momento o futebol começou a representar também um meio de sobrevivência para você? Porque até então era paixão, era alegria, né? Em 1978, eu fui escolhido pela equipe de esporte da Rádio Difusora como craque do ano. Então as pessoas começaram a dizer, pô, esse garoto tem futuro, ele joga e tudo mais. Em 79, nós tivemos uma seleção amapaense, nós fomos participar de uma seletiva em Roraima para participar do Campeonato Brasileiro, já que o nosso futebol era amador, então a gente tinha que ter uma seletiva. Roraima, Rondônia, Acre, o norte, com exceção do Pará. O Amazonas como convidado especial. Nós nos sagramos campeões e o doutor
doutor da poesia, da literatura, Luiz Brasil, Sim. e grande jornalista, né, com uma grande contribuição no jornalismo. Ele estava morando no Amapá. E ele era tipo que um olheiro do Clube do Remo. Né? Ele tinha uma relação muito próxima com o doutor Roberto Macedo, dono da Clínica Maimone, em Belém do Pará, que era casado com uma mazaganense. Então, o doutor Roberto tinha esse link conosco aqui. Ele gostava do Amapá. E aí ele sugeriu ao Remo que visse eu, Marcelino, Jasson, Tauíris, Itamar e Baraquinha, que nós tínhamos um futebol interessante. E o Remo nos levou para lá. Daí eu passei a receber pelaquilo que eu fazia no esporte. A minha carreira no futebol foi muito efêmera no futebol profissional. Eu joguei em Manaus, no Rio Negro, joguei no Clube do Remo e voltei para o Amapá. Inquieto com as coisas, né? Que não acontecem, você se frustra. Você sai em 79 e volta a 80? 83, ali, 82, 83. Foi muito efêmera. Mas foi de uma grande valia. Né? E eu, quando retornei para cá, tinha um empresário aqui da área de Palmito, né, que tinha, como a SAF, que é atual hoje, né, ele encampou o 13 de setembro e colocou a marca da empresa dele, MV, Mazagão Velho, né, MV13, e ele fez uma seleção sobre a égide do Aloysio Brasil para jogar contra o Atlético Mineiro. E eu fui convidado, joguei, né, e me destaquei no jogo. O Rodolfo Juarez, que era presidente do Amapá Clube, me convidou para ir para o Amapá Clube. Minha mãe já me impressionava para o trabalho. Você tem que trabalhar. E eu falei, Rodolfo, olha, eu vou para o Amapá, mas eu quero trabalhar. Tu vai me dar um trabalho? Vou, tu vai trabalhar. E me levou para o jornal. Então, a Folha do Povo. Eu fui trabalhar lá de office boy, eu e o Faustino, que hoje é advogado, jogava no Amapá Clube, 2 garotos, a gente fazia esse trabalho. E me apaixonei pelo jornalismo. Aliás, é importante destacar que a Folha do Povo foi, na época do Haroldo, né, que antecedeu a gestão do Rodolfo no jornal, foi o primeiro diário impresso no Amapá. É claro que durante um período curto, mas ele tem esse pioneirismo que precisa ser reconhecido, né? E por lá passaram inúmeras figuras, Alciné Cavalcante, você, o professor Estácio Vidal Picanso, o Fernando Rodrigues, que já foi entrevistado aqui também, o Isnar Brandão Lima Filho, e Jeconias Alves de Araújo, Rubi Dias, Amadeu Lobato, Miguel dos Anjos de Oliveira, que era o nosso diagramador. Que era no linotipo. Linotipo, né, que ele tinha uma habilidade muito grande. O Machico, quando fecharam a Folha do Norte, o linotipo acabou no Pará. Né? Começou a entrar na modernidade. Então, essa mão de obra, como tudo, né, vai se tornando obsoleta, e ele veio para cá trabalhar. Trabalhou por muitos anos aqui e ensinou muita coisa para todos nós, com certeza. E assim, eu passei, então, eu estava conversando aí embaixo com a Jéssica Reatrig, que é a tua produtora, Sim. E eu estava dizendo para ela assim, não dava para conciliar as duas coisas. O Isnar, ele brincava comigo assim, deixa de ser idiota, rapaz, tu és um imbecil. Por que tu não compras uma bola para ti e tu chuta só a tua bola? Tu corre atrás de uma que tem mais 20 querendo. Então fica com uma para ti, pô, para com esse negócio. Ele ficava me desincentivando a jogar bola. E eu fui percebendo que de fato era hora de parar e eu tinha que tomar um outro caminho na vida. E daí, com a relação com esse cara que virou o meu amigo de fato, Jeconias e Isnar, foram pessoas assim, e Rodolfo Juarez, foram pessoas que me incentivaram bastante ao estudo, ao conhecimento, mostrar a necessidade de você, para estar nesta profissão, de você ter leitura, de você ter um bom acervo, né, intelectual para poder desenvolver a tua atividade. Então, eu fui me afastando do futebol em 1986, foi o último ano que eu joguei futebol, e fiquei aí no jornalismo, direto, trabalhando. Eu outro dia encontrei com o doutor Adachi, foi pouco tempo depois de ter falecido seu pai, o Ilquias, né? Eu te confesso que dos irmãos, é
não tive contato com ele, mas fui aluno do professor de História, Odias Alves de Araújo. Tive a oportunidade de trabalhar em coberturas de carnaval com o Jeconias, que foi comentarista quando fizemos a transmissão. E tenho orgulho de ter sido amigo pessoal, de ser amigo pessoal do Obidias, que é um grande poeta, putanheiro, guardião da Fortaleza de São José de Macapá, que ele já foi o resquício da Guarda Territorial, junto com o comandante Lúcio, que é meu primo, aquela turma toda lá. Mas eu queria voltar só um pouquinho no tempo, porque você narrou que no final dos anos 70 houve o convite para essa seletiva para que o Pará conhecesse o futebol de vocês. E aí você menciona outros atletas que, junto com você, como o caso do Jasson, do Baraquinha, essa turma, os demais, foram mais bem-sucedidos do que você? Prosseguiram a carreira? Assim, o Amapá sempre teve grandes talentos no futebol. Por exemplo, eu vou pegar aqui onde a memória consegue alcançar o Zezé Tico-Tico, né, que foi na década de 60, foi o cara que assombrou o Pelé. Isso é contado por todo mundo que tem história no futebol do Pará, lá em Belém. O Santos do Pelé, do todo-poderoso Pelé, Pepe, Mengalve, Coutinho, Pelé e Pepe, aquela turma. Sim. O Zezé pegou uma bola e foi deixar dentro do gol do Santos. O Pelé foi buscar e passou a mão na cabeça dele e disse: garoto, calma que o Pelé que sou eu. Baixa a bola. E deu uma goleada no Clube do Remo, dentro do Bainão. Mas o Tico-Tico foi jogar em Manaus também. E lá em Manaus tinha um grande amapaense chamado Faustino, da família do Jangito, né, do Biló, dessa turma aí que deu grandes jogadores, Zezinho Macapá e tal. Sim. E era um outro craque lá no Amazonas. E lá fizeram o Café Zezé. Olha só, o Café Zezé, por causa da fama do Zezé. E o Biló não quis ficar no Paysandu, porque o Biló era funcionário do INPS. Né? E ele perguntou para o presidente do Paysandu: vocês vão me dar um emprego? Disse: não, vocês vão fazer um salário. Disse: não, eu quero meu emprego. Se vocês não me derem o meu emprego, eu vou voltar. E ele tinha encantado ele lá. Mas assim, aí se você vai falar do Cuia Preta, do Enildo, também foi impedido pelo pai, né, que quando viu a foto dele no Liberal, ligou para ele e disse: o que tu estás fazendo aí? Disse: não, pai, eu treinar, gostaram do meu futebol. Disse: eu te mandei estudar. Se tu for jogar bola, eu vou te mandar buscar de volta. Aí ele parou. Ao seu Paulo Ramos Filho, que foi um dos maiores zagueiros que eu vi jogar e que não quis ir para o Pará, nunca quis, ficou por aqui e tudo mais, professor. E um monte de gente, assim. Mas também, numa outra leva, na década de 76, 77, foi Bira, foi Aldo, foi Aloísio, né? Foi Jussi, né? Tadeuzinho. Foram grandes jogadores do Paysandu. Inclusive o Remo pegou o Bira do Paysandu. Em 77, 76, o Bira foi campeão pelo Paysandu. Fez o gol da vitória pelo Paysandu. Por isso que o Bira, na verdade, é tetra. E aí ele tinha um contrato de gaveta com o Paysandu e o Manel Ribeiro pegou ele para o Clube do Remo. O Alcinão da Portela estava saindo e ele deu uma sorte muito grande. Claro que a gente sabe que o que está escrito por Deus não muda, mas ele chegou lá, era o Joubert Meira, o treinador do Remo, um cara que tinha vindo do Flamengo e que gostava de formar jogadores. Ele disse: tu quer ser centroavante? Então vamos treinar. E preparou o Bira, virou esse goleador. Ficou 77, 78, 79, tricampeão paraense, foi para o Internacional de Porto Alegre. Campeão invicto, né? Campeonato invicto, brasileiro, time que nunca perdeu, né? O Falcão tem esse livro. E o Aldo, irmão dele também, mais tarde, se projeta no Paysandu, vai para o Fluminense, se torna tetracampeão carioca pelo Fluminense, titular absoluto da lateral direita, bicampeão brasileiro, também cogitado pelo João Saldanha para ser o lateral da seleção brasileira, até que... Mas eu te sugiro, Edivaldo, que tu traga o Aldo aqui, eu vou conversar com ele. Jasso, ele, que são pessoas assim que tem muita coisa para contar no futebol. Então, a minha memória, ela vai buscar esses grandes jogadores que sempre estiveram no futebol do Pará e se destacando, né? Nós tivemos outros, Celso, que jogou em Portugal, jogou no Rio Negro, jogou no Fortaleza. Temos o Tarzan, que a gente chama, né, que jogou no Clube do Remo, o Thiaguinho, que foi campeão pelo Paysandu, pelo Remo e pela Tuna, inclusive campeão brasileiro pela Tuna. Então sempre o futebol do Amapá teve grande destaque, né, e a gente continua revelando.
Quando as pessoas acham que o futebol do Amapá está... Né, nós estamos aí prestes a inaugurar um centro de treinamento da Federação Amapaense de Futebol, o deputado Roberto Góes, como presidente da FAF, numa parceria com a CBF, né, verbas da Copa de 2014, constrói esse centro que vai poder ser mais um polo, né, de atração para a garotada, né, porque vai ter as bases, vão poder treinar ali. Então, a gente... Para revelar e formar atletas. Pois né? é. E aí nós temos, pela primeira vez na história do futebol do Amapá, um jogador pré-selecionado para a seleção brasileira, que foi o Igor Paixão, que nasceu no Euclides da Cunha, né? Só para puxar brasa para o meu camarão, como diz o doutor Gilberto de Paula Pinheiro, com quem a gente está morrendo de saudade. E ele nasceu ali no Euclides da Cunha, ali na Baixa. Mas ele é filho de um cidadão do Curiaú, com uma moradora lá da minha rua. E o Igor cresceu na escolinha, Talentos, né, que é do vereador de Noelso Careca, sim. E ele foi indicado para Curitiba, passou na peneira, jogou em Santa Catarina, fez um bom campeonato catarinense, o Curitiba trouxe de volta, ele fez aquela Série B extraordinária, e aí Holanda o levou. Hoje o nosso Igor, ele furou a bolha, né? Disse, bom, eu posso me projetar na Europa, o Real Madrid está de olho, a seleção brasileira, enfim. Então, de repente, a gente pode ter essa consagração, o que me orgulha muito, Renivaldo. Porque, assim, eu tenho um orgulho muito grande de ser do Amapá, eu tenho um orgulho muito grande da nossa história. Eu assisti a entrevista do professor Paulo Fernando Batista Guerra, que foi meu diretor no Colégio Amapaense, quando ele falou, eu fui diretor do Colégio Amapaense, eu digo, aí eu estava aí, eu entro bem aí. Eu tive a honra de ser aluno da professora Marieta Guerra, aluno de francês da professora Marieta. Então, assim, é um negócio que me deixa muito entusiasmado quando eu vejo pessoas, por exemplo, do teu calibre intelectual, fazendo esse programa, esse podcast, com um propósito nobre, que é de guardar um acervo para futuras gerações, para mostrar para as pessoas que o Amapá tem história, não é? Tem quem protagonizou a história, e, enfim, a gente mostrar como é que foi, que surgiu essas coisas aqui. Eu, por exemplo, saindo de um polo a outro, eu fiquei muito orgulhoso de ver o Davi Alcolumbre escalando, né, a prateleira de cima do Congresso Nacional e se elegendo presidente do Congresso Nacional, do Senado, e nas decisões bicamerais como presidente do Congresso, e se reelegendo quase que por unanimidade. Então, quando hoje vejo o Davi sendo protagonista, né, das grandes questões nacionais, é o Davi que intermedia, é o Davi que senta, é o Davi que está na cabeceira da mesa, eu me sinto orgulhoso, porque o Davi é um menino daqui, do Amapá, filho da Júlia, do seu Samuel, e a gente fica feliz. O Randolph Rodrigues, né, que embora tenha nascido em Garanhuns, em Pernambuco, mas ele cresceu aqui com o pai Januário, né, nos movimentos sindicais, estudantis, mas se projeta como líder do governo. Né? Enfim, essas pessoas que se destacam, o Valdez Góes como ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, isso me deixa orgulhoso. Me deixa orgulhoso. E eu sou terminantemente contra as pessoas que dizem que o Amapá não cresce, que o Amapá não desenvolve. Eu digo, bom, então, assim, eu lembro quando eu parava na Praça da Bandeira com o Pingola, que estudamos juntos, Jorge Salomão, e a gente olhava para o prédio do Colégio Amapaense e ficávamos como o Colosso Cinzento, que era chamado, e meu Deus, mas que prédio alto. Né? A gente achava que aquilo era um colosso, porque tinha 3 pisos. Hoje tem bem no canto lá, no prédio da Associação Comercial Industrial do Amapá, mas que, se eu não me engano, tem 15 ou 14. E quem foi que promoveu essa mudança na arquitetura amapaense? Roberto Góes. Exatamente, que alterou a legislação, o plano diretor de Macapá, garantindo o pé direito dos prédios, podendo verticalizar a habitação no Amapá. Então, a gente hoje, por exemplo, Renivaldo, se você for para a Zona Norte, se não tiver um guia, eu, por exemplo, me perdi lá. Eu fui, mas verdade, fui muito e depois não sabia voltar. Digo, meu Deus, e agora? Como é que eu saio daqui? Porque está muito grande. E, Roberto, tem uma coisa curiosa na tua trajetória, porque você começa com essa aptidão, né, esse destino destinado ao futebol, retorna para Macapá, ingressa na imprensa, mas em algum momento você também vai atuar
como burocrata, ajudando na organização de entidades classistas e sindicais, inclusive tendo graduado, acho que na primeira e única turma, talvez, não sei se depois disso o curso prosseguiu, de secretariado executivo da universidade, né? Eu fui para a Associação Comercial e Industrial do Amapá a convite do Rodolfo Juarez, né? O Rodolfo Juarez, a gente tem uma relação muito próxima. O Rodolfo, ele... E é alguém que eu quero convidar, porque eu sei que tem certeza. muitas histórias. Né? Ele é uma pessoa maravilhosa. Foi um homem assim que me deu a mão e, sabe, acreditou em mim. E quando porque tem que contar tudo, claro. Né? Pra ti aqui não pode esconder nada de você. Porque eu sei que você, quando chama alguém para cá, você já estudou tudo. Eu saí da prefeitura, que eu era assessor de comunicação da CEMOB, né? CEMOB. Secretaria Municipal de Obras Públicas. Então, eu era assessor de comunicação, fui trabalhar como gerente de uma empresa do Sandro Azevedo Costa e com Meirelles, Francisco Meirelles. Lembra dele? Sim. Mas eu não me dei com o Meirelles, assim, nosso santo não bateu. Então, eu trabalhei 6 meses como gerente, aí eu saí realmente da atividade jornalística, fui gerente de uma empresa de construção civil. E eu me dava muito bem com o seu Pedro, que era o avô do Sandro, Pedro Corrêa da Silva. Mas eu não me dei com o Meirelles, então eu pedi a conta. E aí o Rodolfo disse, vem comigo para a Associação Comercial que eu preciso de ti lá. E eu fui para a Associação Comercial e Industrial do Amapá em 1987, foi uma experiência riquíssima. Antes de eu ir para a faculdade, eu estudei na Associação Comercial Renivaldo, porque o acervo de livros, de material sobre o Brasil, sobre a economia brasileira, sobre a organização social e política do Brasil, desculpem, era muito rica. E ali eu conheci o Abdala Roat, o Moisés Amuri, eu conheci, né, o Rugat Bettinger, Juraci Freitas, e assim, pessoas maravilhosas. O Jaime começando, né? Jaime Nunes, o Ladislau bem jovem, o Pierre Alcolumbre, um garoto, que foi meu presidente também, e eu tinha que lutar cana de braço com ele todo dia, pô. Primeiro uma cana de braço, para mostrar que ele era forte. E, enfim, Zé Alcolumbre, essa turma toda lá. Então, o que aconteceu é que, naquele período ali, os empresários amapaenses já questionavam o mercado. Eles já buscavam horizontes novos. E o foco era esse mercado da América Central aqui, das repúblicas das Guianas, né, que eles tinham esse vislumbre, foram lá em comitiva, trouxeram os franceses para cá. E o comércio e a indústria nacional, ela tinha um questionamento. Isso passava por dentro de uma disputa congressual, que eram as perdas do setor econômico nacional dentro do Congresso. E eles queriam entender o motivo, né, de por que os trabalhadores evoluíam tanto, sindicatos, CGT, CUT, Lula, né, o ABC, aquele movimento todo. Isso aconteceu na década de 89, aquele processo de transição, né, logo após a promulgação da Constituição. Do patronato. Então eles contrataram os melhores sociólogos, jornalistas e tal, fizeram um livro, né, chamado A Radiografia do Poder. Esse livro não tem. Você vai buscar na livraria, não encontra. Só quem tem sou eu. Eu tenho esse livro na minha casa. Ele conta a história da política brasileira, a formação de todos os partidos, dos grandes líderes e tal. Chegaram à seguinte conclusão. Primeiro, que o patronato precisava se organizar de norte a sul, de leste a oeste, naquele modelo piramidal. Sindicato na base, as federações no meio e no ápice as confederações. Né? Transporte, comércio, indústria, enfim. E o Amapá, nós tínhamos aqui as delegacias, você lembra, né? Sim. Delegacia do SESI, delegacia do SENAI, delegacia do SENAC e tudo mais. E o Rodolfo Juarez, então, junto com Francisco Leite, começou um trabalho para fundar a Federação da Indústria. E aí eu virei secretário executivo da Associação Comercial. Ainda mesmo sem ter a formação, a graduação,
né, o bacharelado em secretariado. Foi esse mistério que você abraçou que te estimulou a graduação especificamente nessa área? Sim. Mas assim, eu tive a oportunidade de conviver agora dentro de um outro prisma do conhecimento. Sim. Né? Discutir ali, eu era sabatinado como secretário pelo Moisés, pelo seu Abdala, por todos os empresários que chegavam e queriam saber sobre as questões da economia. E eu tinha que dar conta disso. Chamo o Roberto. Roberto, como é que está o dólar hoje? Eu tinha que saber disso. Então, eu vivia ali dentro da associação comercial, estudando, lendo, preparando o boletim informativo da associação. Era trabalho, não era brincadeira, não. Mas foi muito enriquecedor. Muito enriquecedor. E aí nós fundamos a Federação da Indústria em 1990, regionalizamos o SESI e o SENAI, veio para cá o Ricardo Cotia Braga, que era um advogado do SESI Nacional, e o Olito Ora Fonte de Menezes, que era do SENAI Nacional, que veio para dirigir o SENAI nessa transição de delegacia para a superintendência. E nós fizemos no SESI o trabalho de plano de carga e salário. Fui eu o autor do plano. Né? Fiz o rascunho do plano, né? Fiz o trabalho lá junto com o doutor Rubens Baraúna, com quem eu tive a honra não só de trabalhar, mas de ter amizade. Um homem de uma inteligência angular. Você menciona esses nomes, Francisco Leite, Rubens Baraúna, eram nomes assim que eu escutava muito, eu já estudava, já começava no início dos anos 90 o curso de magistério, e a gente vivia aquela transição nacionalmente, uma insegurança, né? O Collor tinha assumido o governo, aí logo em seguida vem a questão, estávamos à frente a eleição do primeiro governador do Amapá, a formação da Assembleia Constituinte para elaborar nossa Constituição, e tudo era uma grande novidade para todos nós. Verdade. E o empresariado discutindo isso. E eu tendo a honra e o privilégio de ser o registrador desses fatos, porque tu sabe Sim. que naquele tempo a ata era na caneta. Sim. Com um detalhe, amigo, depois que você fazia a ata, e você não fazia a ata no mesmo dia, né? Você pegava, anotava tudo e ia escrever. Depois essa ata era passada em revisão pelos empresários na mesa e eu sentado lá. Eles lendo, mas eu não falei isso assim, eu não falei isso aqui. Entendeu como é que é? Tu já imaginaste, tu tivesse algum dia assim na tua vida a oportunidade de se relacionar com o seu Abdala? Não, eu conheci de vista, mas não tive. Um homem maravilhoso. Da Beirute, na América. Beirute, na América. Irmão do seu Stefan, que foi embora, foi ser diretor do Paysandu, em Belém do Pará, empresário, logicamente, que o Abdala é pai do Alex? Do Alex e do Roberto, que foi delegado de polícia, advogado, está aqui ainda. Então, assim, era cobrado. Eu lembro que... E eu, Renivaldo, olha só, o nível de confiabilidade. O Rodolfo Juarez me ensinou uma coisa: nunca diga não e nunca diga não sei. Então eu trago isso para a vida. Para onde eu vou, os meus filhos, eu não aceito não e não sei e também não aceito. Isso ficou em mim. Então, quando eu assumi o cargo de secretário executivo, o Olito e o Ricardo Cotia Braga questionaram a minha falta de nível superior. Afinal de contas, o salário eram 10 salários mínimos em 1990. Como é que esse cara é secretário executivo? E aí o Rodolfo, a turma me defendeu. Disse, não, o cara é capaz e tal. Provar que é capaz, fazer o plano de carga e salário do SESI. A minha relação com o professor Baraúna, né, para não confundir Braúna com Baraúna. Baraúna. Outro, né? São dois homens brilhantes, que também tive a honra e o prazer de gozar da amizade do doutor Baraúna e do doutor Braúna. E aí o doutor Baraúna perguntou para mim, a sua formação? Eu disse para ele, eu tenho nível médio, estou na faculdade. Ele disse, mas como você vai fazer esse trabalho técnico? Doutor, o senhor tem que me dar uma oportunidade aqui para eu poder mostrar o trabalho. Eu já tinha lido
o CBO, eu não sei se você sabe o que é isso, que é o Código Brasileiro de Ocupação de trás para frente, pediu uma secretária, que era uma mulher bastante experiente dentro do SESI, e pedi para ela todas as profissões que tinha no SESI, né? De acordo com o recurso humano da entidade. E ali fui estudar e fiz o trabalho com a ajuda de um grande amigo meu, administrador, que era o Elcio, que hoje é fiscal da Cefaz, Secretaria da Fazenda, que me deu um livro de RH para eu estudar. Então, quando a gente se dedica, você sabe, para nós sempre foi um pouco mais difícil. Eu lembro que quando o professor Paulo Guerra estava falando para você, daquela questão de nós não termos o nível superior aqui, aí nós tivemos o núcleo da Universidade Federal do Pará, né, daí no nível médio, né? Exatamente. Chamava licenciatura curta. Depois veio a Universidade Federal, numa luta do Giovanni Pinheiro Borges, em Brasília, apresentando um projeto de lei. Que ainda não supria a necessidade que nós tínhamos, em razão da grande demanda, e aí vem o CEAP, inclusive com a primeira instituição particular de ensino superior, para aqueles que podiam pagar terem... Complementação. O CEAP, o professor Leonil Pena Manajás, eu acho que é interessante esse resgate. Acho que o Alfredo Ramalho trouxe o COC, né? O Colégio Oswaldo Cruz de São Paulo, que é um modelo, né, de ensino consagrado, que o nosso grande Carlos Sérgio Monteiro, que eu também acho uma figura extraordinária. Hoje mora em Brasília. Mora em Brasília, mas que deve vir aqui sentar nessa tua cadeira. Ele tentou implantar em Santana, quando ele foi secretário de Educação lá. O Carlos Sérgio tem trabalhos extraordinários, não só na publicidade, onde ele se destaca, né, na advocacia, mas também na gestão pública. Você lembra que foi ele que transformou em CETEMAC ali. Exatamente, a MTU para CETEMAC. Né? Começou a implantar os semáforos de 2 tempos. Eu me lembro que nós, a La Sucupira, nós inauguramos ali na FAB com a Leopoldo Machado, foi o primeiro. Então, lembro, na gestão do deputado Roberto. Então, assim, o professor Alfredo Ramalho trouxe o COC, que era uma escola privada, ali naquela rua da Caixa Econômica, era Iracema Carvão Nunes, e o professor Leonil Pena Manajás, que foi o primeiro diretor da escola Polivalente Tiradentes. Você lembra que a escola Polivalente Tiradentes, ela era um centro de excelência. Fizeram uma seleção dos melhores alunos de todas as escolas e matricularam lá. Eu não sei se você sabe, eu queria só rapidamente resgatar que quando o Ivanhoé Gonçalves Martins adquiriu 3 projetos do brilhante arquiteto Vila Nova Artigas, que é um dos papas da moderna arquitetura brasileira e que foi colega do Ivanhoé na Escola de Belas Artes em São Paulo, porque até então a arquitetura era classificada como belas artes, né? Depois ela adquire esse nome de arquitetura e urbanismo em nível de graduação. Mas ele adquiriu 3 projetos. Um para funcionar, um projeto arquitetônico do Comando da Polícia Militar, da Secretaria de Infraestrutura, que era a Secretaria de Obras, e de uma escola. E a escola escolhida foi a Escola Polivalente Tiradentes. Veja que os traços arquitetônicos do quartel e do Tiradentes são parecidos. E a minha irmã, Maria das Graças, Coelho do Nascimento, que é a minha irmã mais velha, irmã do Reinaldo, essa também filha do Gato, ela é professora lá, no Tiradentes, sob o comando do professor Leonil Pena Manajás. E a filha do professor Leonil, né, ela e o esposo, Escapim, eles criam um curso sequencial de jornalismo, antes do CEAP. Você lembra disso? Sim. Muitos colegas foram estudar lá. Eu lembro de um, Aníbal Sérgio, por exemplo, estudou lá. E aí funda-se a universidade, em 1990, o primeiro vestibular, né? Faz-se uma grande discussão de implantação, de cursos, né? Aproveita-se o que o Pará estava deixando aqui, que eram os cursos de licenciatura, e acrescentam mais 3. Direito, secretariado e enfermagem, no nível de bacharelado. E essa trajetória da educação, que a gente dá uma volta aqui para buscar a formação, né, dos nossos jovens, da nossa elite intelectual. Elite intelectual do Amapá. Eu vejo aqui, quando o professor está falando aqui, eu tive a honra também de trabalhar com Raimundo Azevedo Costa, o nosso professor de inglês, né, e um batonier do MDB, sim, resistente no período do regime militar, que eu gosto de fazer essa distinção. O regime militar e a ditadura militar. O governo era um regime, não uma ditadura.
A partir de 68, com o ato institucional número 5, você sabe disso, então o regime endurece com Costa e Silva. Né? O Azevedo Costa, ele foi trabalhar comigo, então muitas coisas a gente conversou, ele, não, meu filho, vou contar para você como aconteceu. E ele me contava, me dizia como aconteceu. Inclusive, a eleição do Antônio Cordeiro Pontes, que foi enfrentar o janarismo. Foi escolhido entre eles. Que a eleição dele, em 1970, marca justamente o fim do janarismo. Então, escolhido por Nestlerino, Paulo Guerra, Azevedo Costa, Capiberibe, Jurandil, Rodolfo Juarez, que eram os garotos da UNE, da União dos Estudantes do Amapá. Né? Essa turma aí. Então, eles começaram a ir para Belém, e alguns para outros estados, eu não sei, não tenho conhecimento de todos, mas o professor Nestlerino, o Rodolfo foi fazer engenharia, Jurandil economia, o professor Paulo Guerra aqui, letras. Letras, em 1970, se formou, aliás, em 73. E eu tenho uma entrevista também com ele no jornal Tribuna Amapaense, que você ainda não tocou nesse, que foi eu preciso falar da minha passagem no impresso, que eu saio da Folha do Povo, né? Passo nessa minha trajetória no patronato, retorno para a TV, vou para a TV Amapá, fico também lá um período muito curto, de 1 ano e 5 meses, e vou para o rádio, a convite do Raimundinho Capiberibe. Eu vou para a Rádio Difusora de Macapá, onde trabalhamos juntos lá. Sim, sim. Onde ali me apaixonei por um cara chamado Renivaldo Costa, com uma capacidade absurda de produção, um cara de uma intelectualidade Final ímpar. dos anos 90, Sim. E aí já se vão quase 26, 27 anos. Né? Não é? Então, ali lembro muito bem da nossa relação, né, de amizade, de trabalho. E aí eu vou para o rádio, né, faço o meu caminho no rádio. Em 2002, acaba o governo da professora Dalva, né? Isso. Começa o Valdez Góes. E tu sabe que aqui no Amapá a gente de vez em quando é convidado a desocupar espaço. E disseram para mim, olha, tu tá convidado a ir embora. Eu digo, então chamou. E o Silas disse, quem quer vir comigo? Eu digo, eu. Fui ser editor do Gazeta, com muita honra. Foi um outro cara extraordinário que eu conheci, aprendi, né? E tive experiências assim, né, maravilhosas. Tanto que de lá, quando eu saio, eu não concordei com o Silas lá em algumas coisas, e aí ele disse, bom, fica à vontade. Ou é assim ou eu saio. Né? Ninguém pode ficar coado em lugar nenhum. E aí eu criei o Tribuna Amapaense. Passei 14 anos com esse jornal, com meu irmão Reinaldo Coelho do Nascimento, uma figura maravilhosa, extraordinária, um intelectual, ele tomando conta do jornal, né? Da parte editorial, aquela parte de redação e tal. E foi uma experiência muito rica, assim, E a gente vai, essa trajetória da comunicação, eu vou para a Rádio Difusora, na reeleição do Valdez, né, 2015, não, 14, eu assumo a Difusora em 2015 e vou até 2022, não, 2022, 22, o Clécio, 3, Exatamente, 4, quando ele 22, passei 8 anos na Rádio Difusora, como diretor da Rádio Difusora, e gostaria de ter feito muita coisa na Rádio Difusora. Infelizmente não foi possível fazer, tem coisas que não estão dentro do teu controle, né? Então, mas nós, nesse trabalho da Rádio Difusora, nós resgatamos a audiência da rádio, nós colocamos a rádio, foi a primeira emissora de rádio do Amapá a fazer a live, né? Entrar na era da informática, da informatização ali. E tinha muitos jovens trabalhando comigo ali, né? Eu seja expert nisso, não. Mas eu sempre fui um cara que ouvi, né? Então, eu lá, pô, bora fazer isso, vamos. E essa ideia quem me deu foi o J. Medeiros. Não, J. Macedo. Medeiros é igual como Sim. nós, velhão. O J. Macedo deu a ideia e o Luiz Trindade disse, pô, é fácil de fazer, rapaz, isso é umas Kombi, eu não tinha dinheiro para fazer isso, é para uma câmera. E nós colocamos uma câmera e começamos a fazer. E hoje é uma realidade na maioria das rádios, né, ou praticamente todas, né, de você transmitir, dar a possibilidade das pessoas não só ouvirem, mas verem.
o áudio e a imagem, né? Exato. E, Gato, eu queria te agradecer. A gente ficaria aqui um tempão falando, mas assim, esse registro, que, como eu disse, vai ficar para a posteridade, ele é importante porque ele desmistifica muita coisa, principalmente a de que aqueles que te conhecem apenas da sua trajetória da TV e do rádio, ou que têm lembranças da sua trajetória como atleta, e sei que você é amante do boxe também, além do futebol, e também daqueles que tiveram, em algum momento, interseções na sua vida, na sua atividade, na implantação de entidades como a Federação das Indústrias, onde você conheceu meu pai, inclusive, que Sim. fez parte de um dos sindicatos, junto com o tio do nosso querido Rodolfo, né? Que agora, exatamente, que recentemente nos deixou, e que era um dirigente do Sindicato dos Madeireiros, um dos primeiros sindicatos a participar da formação. Então, eu acho que foi muito enriquecedor. A gente ilustra essa entrevista com imagens dessa época, que fazem parte do teu acervo e da pesquisa também, que a produção, através do João e da Jéssica, fazem para cada um. Por isso que a gente grava com uma certa antecedência, porque depois da gravação a gente faz uma pesquisa do acervo para que as pessoas não somente ouçam, mas vejam também. Então, muito obrigado mesmo pela tua presença. Eu vou aproveitar a oportunidade para dizer também que eu tive a passagem pela Federação do Comércio. E da mesma forma, aí desta feita, trabalhando com o Jurandir Juarez, nós fundamos a Federação do Comércio e com os sindicatos desse setor e o José Alcolumbre sendo presidente, né? E também uma experiência maravilhosa, né, nesse segmento do patronato amapaense. Hoje a gente vê a federação Sim. com um prédio maravilhoso. Ali foi adquirido a casa da Ana Lígia Barriga de Souza, onde eu fundei para ela o Sindicato do Comércio Varejista de Calçados. A Federação do Comércio comprou uma casa que ela tinha ali do lado da LBA, e dali começou a história. Eu te agradeço, Renivaldo, e de fato a gente tem tanta coisa para falar, e a gente deixa algumas coisas fora para criar uma linha de tempo para contar. São muitas coisas. Eu te parabenizo por esse projeto. É um projeto maravilhoso. Toca para frente, porque você está fazendo história e está criando um acervo para as futuras gerações, para a gente conhecer quem fez e faz a história do Amapá. Esse Amapá de Cabralzinho, né, que muita gente gosta de distorcer os fatos, mas que nós temos heróis do começo ao fim. Então, te agradeço, muito obrigado, e eu vou estar sempre à sua disposição. Eu que agradeço. Eu conversei com Roberto Coelho do Nascimento, que, aliás, eu gosto de registrar sempre o nome, porque a história é isso, é a gente registrar de forma fiel aquilo que foi e que é. Eu me lembro que na minha época de estudante, a gente tinha que aprender, inclusive, o nome completo dos vultos da história. E imagina a minha dificuldade para aprender o nome da Princesa Isabel, que é um nome quilométrico, mas que, de tanta insistência do meu professor de história, o Dias Alves de Araújo, eu acabei gravando até hoje, que é Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança e Bourbon. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima terça-feira. Até lá.